Hoje o canal Filhos da Viúva tem um novo vídeo feito especialmente para você. Antes de iniciarmos, se inscreva no canal, para que seja possível receber notificações dos nossos novos vídeos. E se gostar do nosso novo vídeo, deixe o seu like, e se possível deixe comentários, o seu comentário é muito importante para nós. Obrigado! Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A maçonaria tem uma origem difícil de ser comprovada. Alguns afirmam remontar ao tempo anterior ao dilúvio, o tempo de Jabal, construtor contratado por Caim e Enoche. Jabal ensinou a arte secreta para trabalhar com lâminas de ouro. Esses conhecimentos chegaram a Abraão, por meio de quem seriam transmitidos aos egípcios. Estes os transmitiram aos judeus, que alcançaram o seu apogeu na construção do Templo de Salomão. Depois da destruição do templo, o conhecimento teria passado para os cristãos. Os depositários desses segredos seriam os 4 santos coroados e Santo Albano na Inglaterra, o qual com a ajuda do rei Ateustan os teria codificado. A maioria dos estudiosos não aceita essa primeira origem, ela é considerada um tanto fantasiosa. Admitisse que a origem remota da maçonaria moderna, ou da franco-maçonaria, os pedreiros livres, que desenvolveu-se a partir das organizações medievais que agrupavam arquitetos, mestres de obras e pedreiros, os quais, por construírem castelos e igrejas, eram considerados espiritualmente nobres. Tinham como meta construir a liberdade e a tolerância e o aperfeiçoamento da humanidade. Professavam a existência de um princípio criador, sob a denominação de grande arquiteto do universo. A maçonaria, conforme é conhecida hoje, foi criada em 24 de junho de 1717, como a fundação da Grande Loja da Inglaterra. Surgiu da iniciativa dos pastores protestantes ingleses James Anderson e J. Desaguliers. No ano de 1723, James Anderson elaborou a primeira constituição maçônica. A partir de então, a maçonaria adotou uma forma de organização política que deveria conservar daí por diante. Durante o século XVIII, surgiram lojas na Europa e na América. Com o tempo, os maçons tornaram-se anticlericais, sendo por isso excomungados pela Igreja Católica no ano de 1738. Após a cisão que resultou na fundação do Grande Oriente na França, no ano de 1773, a maçonaria alcançou o apogeu, tendo importante papel nos acontecimentos da Revolução Francesa. A maçonaria tem como princípio professar as mais diversas religiões. No Brasil, a grande maioria dos brasileiros são cristãs, por isso adota-se a Bíblia como livro da lei. Em outra nação, o livro que ocupa o lugar de destaque no templo poderá ser o Alcorão, o Tora, o livro de Maomé, os Vedas, dentre outros, de acordo com a religião de seus membros. Em 24 de abril de 1738, o Papa Clemente XII escreve a encíclica In Eminenti, em que condenou abertamente pela primeira vez a maçonaria. A partir dessa palavra oficial da Igreja, foi proibido aos católicos pertencer à maçonaria. Nos séculos seguintes, inúmeros papas confirmaram essa mesma posição por meio de diferentes documentos. Benedito XV, Providas, 18 de maio de 1751. Pio VII, Ecclesiam a Jesus Xisto, 13 de setembro de 1821. Leão XII, Cograviora, 13 de março de 1825. Pio VIII, Traditio Militati, 24 de maio de 1829. Gregório XVI, Mirarivus, encíclica, 15 de agosto de 1832. Pio IX, Que Pluribus, encíclica, 9 de novembro de 1846. Leão XIII, Humanum Genus, encíclica, 20 de abril de 1884. Leão XIII, Dao Alto Del Apostólico, Segigio, encíclica, de 15 de outubro de 1890. A encíclica Humanum Genus, escrita por Leão XIII, é uma das mais fortes e extensas no que diz respeito a indicar os erros da maçonaria e sua incompatibilidade com a doutrina cristã. O Papa ensina nessa encíclica que a Igreja Católica e a maçonaria são como 2 reinos em guerra. Entre os pontos principais apresentados por Leão XIII sobre os erros da maçonaria destacam-se: a finalidade da maçonaria é destruir toda a ordem religiosa e política do mundo inspirada pelos ensinamentos cristãos e substituí-las por uma nova ordem de acordo com suas ideias. Suas ideias procedem de um mero naturalismo. A doutrina fundamental do naturalismo é a crença de que a natureza e a razão humana devem guiar tudo. A maçonaria apresenta-se como religião natural do homem. Por isso afirma ter sua origem no começo da história da humanidade. O conceito de Deus é diferente daquele apresentado na Bíblia e na doutrina católica. Para a maçonaria, Deus é um conceito filosófico e natural. Deus passa a ser a imagem do homem.
Por isso não existe uma clara distinção entre o espírito imortal do homem e Deus. A maçonaria nega a possibilidade de Deus ter ensinado algo. Não aceita ser entendida pela inteligência humana. A maçonaria estimula o sincretismo religioso, isto é, a mistura das mais diferentes crenças. A maçonaria compara a Igreja Católica a uma seita. Em 1917, no antigo Código de Direito Canônico, lei oficial da Igreja, a maçonaria foi comparada explicitamente. Cânon 2335. Pessoas que entram em associações da seita maçônica, ou outra do mesmo tipo que conspire contra a Igreja e a autoridade civil legítima, recebem excomunhão simplesmente reservada à Sé Apostólica. Em 17 de fevereiro de 1981, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé divulgou uma orientação para os católicos sobre a maçonaria, em que reafirma a posição tradicional da Igreja. O Código de Direito Canônico atual, publicado em 1983, não fala de modo explícito da maçonaria, somente dá uma orientação geral contra esse tipo de associação. Cânon 1374. Quem der nome a uma associação que maquine contra a Igreja, seja punido com justa pena. Quem promover ou dirigir tal associação seja punido com interdito. Por não falar da maçonaria, alguns católicos pensaram que esse cânon não se aplicasse a ela. Surgiu um impasse. Teria acabado a proibição para os católicos participarem das lojas maçônicas? Para esclarecer essa dúvida, em 26 de novembro de 1983, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé publicou a declaração sobre as associações maçônicas. Quais itum est? Foi perguntado se mudou o parecer da Igreja a respeito da maçonaria pelo fato de que no novo Código de Direito Canônico ela não vem expressamente mencionada como no Código anterior. Esta Sagrada Congregação quer responder que tal circunstância é devida a um critério redacional seguido também quanto às outras associações igualmente não mencionadas, uma vez que estão compreendidas em categorias mais amplas. Permanece, portanto, imutável o parecer negativo da Igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja e por isso permanece proibida a inscrição nelas. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. Não compete às autoridades eclesiásticas locais pronunciarem-se sobre a natureza das associações maçônicas com juízo que implique derrogação de quanto foi acima estabelecido, e isto segundo a mente da declaração desta Sagrada Congregação, de 17 de fevereiro de 1981. O Sumo Pontífice João Paulo II, durante audiência concedida ao subscrito cardeal-prefeito, aprovou a presente declaração, decidida na reunião ordinária desta Sagrada Congregação, e ordenou a sua publicação. Roma, da sede da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, 26 de novembro de 1983. Prefeito, Joseph Card, Ratzinger. Secretário. Frei Jerome Amer. Nós do canal Filhos da Viúva ficamos felizes por você ter assistido ao vídeo até o final. Se ainda não for inscrito, faça sua inscrição, para que seja possível receber notificações dos nossos novos vídeos. E se gostou do nosso novo vídeo, deixe o seu like, e se possível deixe comentários, o seu comentário é muito importante para nós. Obrigado! Até o próximo vídeo!